Olá, turma do terceiro ano. Vou falar um pouco sobre vanguardas europeias, tá? Então, vanguardas europeias representavam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais na Europa no início do século XX, tá? Então, com a Revolução Industrial, né, no final do século XIX, o desenvolvimento ferroviário e logo a Primeira Guerra Mundial no início do século XX, que durou aí em torno de 4 anos, a sociedade ela passou por diversas transformações, né? Avanços de tecnologia, progressos industriais, descobertas científicas, várias inovações que começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Então a eletricidade, o automóvel, rádio, cinema, né, começaram a interferir na vida da população das grandes cidades, tá? E alguns pensadores, né, alguns filósofos já começaram a ter um pensamento diferente, né, sendo influenciados aí por Freud, o pai da psicanálise. Então ele tinha uma visão diferente do homem, né? Ele analisava ele mais intelectualmente do que cientificamente. Então, no final do século XIX, os poetas já produziram obras revolucionárias, né? Então, com tantas mudanças que trouxe uma inquietação intelectual, trouxe novas propostas e concepções artísticas que foram se rompendo com a arte tradicional. E elas foram chamadas de vanguardas europeias, que eram movimentos que procuravam expressar contradições desencadeadas por tantas mudanças, né, de ganhos e perdas aí durante esse tempo, tá? Então as vanguardas europeias também influenciaram muito na Semana da Arte Moderna aqui em 1922. Então nós vamos ver aí algumas vanguardas europeias. Primeiro, o expressionismo. Então é a arte que representa os sentimentos, emoções, só que ela traz um caráter irracional, pessimista e trágico, né? O medo também. Então aí eu tenho a obra O Grito, de Edvard Munch, né? Um quadro que vocês já conhecem, tá? Então tem cores vibrantes, né? Aí na pintura dele. O outro é o futurismo. O futurismo ele tem a exaltação da tecnologia, da máquina, o progresso, né, a beleza da velocidade. E o precursor do futurismo é o Filippo Marinetti, tá? E temos aí também uma obra que representa a velocidade do automóvel. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o cubismo. É a arte que usa a geometrização das formas, né? A pluralidade, o abstracionismo, a arte abstrata. E nós temos aí como destaque o Pablo Picasso, uma obra que próprio representa, né? Então a pintora utilizou o próprio Pablo Picasso para poder representar o cubismo, tá? A arte é feita por figuras, né, geométricas, ok? Depois nós temos o dadaísmo. Então, o dada tem a origem de nada, ele é representado por nada. Então, aí depois da guerra, né, nada se tem, tá? É perdido tudo. Então, o dadaísmo, ele expressa aí a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão. Porque nada resta depois da guerra, né? Então eles querem a liberdade de expressão, mas ela é também regida pelo absurdo, pela irracionalidade. E nós temos aí o escritor como principal mentor do dadaísmo, o Tristan Tzara. E como um escultor-pintor que se destacou foi o Marcel Duchamp, né? Então ele usou aí o mictório, por exemplo, afastando esse objeto, né, da sua função original, colocando ele como se fosse uma fonte, já que ele jorra a água, né? Então ele afasta esse objeto da sua função original, transformando-o em outra. E eles também usam no dadaísmo muito bom sense, que é a recusa de qualquer sentido decodificado, né? Qualquer coisa que tenha bom senso, ok? Depois vem o surrealismo, que vem para superar a destrutividade do dadaísmo, né, do nada. Então ele usa uma arte impulsiva, utilizando muita fantasia e a onírica, que é através do sonho, tá? Tem aí o escritor que escreveu o Manifesto do Surrealismo, o André Breton,
E temos aí o pintor, né, Salvador Dalí, como destaque, tá? Essa obra dele é A Persistência da Memória, ok?